Minha irmã, meu irmão, chegue ao seu coração e no seio de sua família a luz de Cristo. O Senhor quer iluminar os seus passos com a palavra. Então vamos escutar com atenção a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 22, o versículo 30, do 23, os versículos 6 a 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Minha irmã, meu irmão, escutamos alguns versículos do capítulo 23 do livro dos Atos dos Apóstolos. São Paulo já se encontra em Jerusalém e chega a ser preso no templo. Boa parte do texto que ouvimos faz parte da defesa do apóstolo diante dos sacerdotes e do conselho ou sinédrio. O apóstolo discursa com propriedade, indo ao centro da motivação de sua prisão. Ele afirma: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Esta afirmação provoca conflito entre os grupos que acusam Paulo e a assembleia se divide. O texto indica: apenas Paulo falou disso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Dada a confusão generalizada, alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, afirmam que não encontraram nenhum mal em Paulo. Logo, o comandante sugere que Paulo seja retirado dali, levando-o novamente para a prisão. Uma nova missão se anuncia para o apóstolo. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. O Senhor vai abrindo os caminhos para Paulo chegar à cidade centro do Império Romano. Sabemos que ele viajará para Roma como prisioneiro. Desde sua conversão, Paulo está a serviço do anúncio de Jesus Cristo. De fato, ele chegará a dizer: Ai de mim se eu não evangelizar. Como os apóstolos, ele se coloca como testemunha da ressurreição, confirmando o que é dito em Atos 4:33. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
e os fiéis eram estimados por todos. Quando Paulo, diante do Sinédrio, diz que o motivo de sua condenação é a sua esperança na ressurreição dos mortos, ele toca no núcleo do anúncio da fé cristã, o núcleo do querigma. E ele mesmo afirmará na primeira carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Portanto, é compreensível que estejamos diante de um artigo da fé, em hipótese alguma, a ser deixado de lado, esquecido ou não anunciado. No credo, nós rezamos: também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Também na celebração eucarística, quando o sacerdote proclama mistério da fé, a Assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E o Catecismo da Igreja Católica ensina no parágrafo 638: nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita aos nossos pais a cumpriu Deus para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. Continua o texto do Catecismo. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada na parte essencial do mistério pascal, ao mesmo tempo que a cruz. Cristo ressuscitou dos mortos, pela sua morte venceu a morte e aos mortos deu a vida. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único te deu a graça da redenção e te tornou seu filho, te conceda, meu irmão, minha irmã, a alegria de sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.